Um, dois, três. Um, dois, três. Essa lição vai ser do dia 18. Meu, eu tava doidão, cara. Eu achava que nós estávamos em 2026, 25. Eu já tô há um ano na frente, ó. Meu pai do céu. Nós estamos em 24. Diogo, agora que você quiser. Abriu na boca. Meu Deus. Tá inchado ainda? Ainda olho inchado, aí lascou. Irmãos, eu moro aqui no fundo da igreja. Acabei de vir de casa. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos, que a graça do Senhor, a bondade de Jesus Cristo não falte na sua vida, no seu lar, no meio da sua família. Estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, neste sábado, para transmitir essa aula bíblica, a escola bíblica, e que Deus possa abençoar o seu lar, a sua vida. Eu peço a você que compartilhe essa aula, esteja participando no nosso chat, que Deus abençoe a cada um. Nós estamos felizes com o Senhor por essa oportunidade, feliz por você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, você que acompanha aqui no YouTube, AD Alvorada, tem acompanhado nossas aulas. Eu também já agradeço a Deus pela vida do irmão Hélio, do irmão Alessandro. Eu agradeço também a Deus pelo pessoal da mídia, audiovisual. Hoje está conosco o Diogo, está nos auxiliando, louvado seja Deus pela vida de cada um. Agradeço também ao pastor Washington, pastor aqui da nossa igreja, aqui na Assembleia de Deus, na Vida Alvorada, que Deus abençoe o nosso pastor Washington, que nos permite esse espaço para nós transmitirmos a aula, o ensinamento. Também somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Antônio Campas, todos os ministros da Assembleia de Deus do Ministério Vila Alzira, todos os ministros, todos os obreiros, sejam abençoados em nome de Jesus. Nessa tarde, eu vou estar falando de um assunto muito importante. Nós estamos falando sobre o movimento pentecostal nesse trimestre, né? O nosso professor Alessandro deu a aula passada, nós estaremos dando continuidade hoje. Então, o movimento pentecostal, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo. Então, hoje, a minha lição, a lição de número 3, desse dia 18 de janeiro, ela vai falar sobre a reforma protestante, o avivamento da fé e o retorno às Escrituras. Então, nós vamos falar um pouco das raízes, quem foram esses homens do movimento da reforma protestante, qual foi a motivação deles, nós vamos estar falando hoje, identificar, né, esses precursores, né, da reforma protestante. Nós vamos ressaltar um pouco sobre a importância da reforma protestante e reconhecer também algumas implicações dessa reforma. O que aconteceu com esses homens, né, porque na verdade nós vamos estar falando sobre a origem, né, do movimento protestante, quem foram essas pessoas, esses homens, e um pouquinho dessa história, das raízes, né, de falar desses homens, é muito importante para que nós venhamos entender qual é a origem da fé que nós professamos. Mas eu quero falar um texto de referência, né, e esse texto de referência está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, 18, 19, e baseado nesse texto, né, o justo viverá pela fé, e nós vamos estar falando aqui sobre esse texto. Então, Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: portanto, não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego. 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque, 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 19, porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então nós vemos aqui que diz assim, ó,
como está escrito, o justo viverá da fé. Então, quando nós começamos esse texto, nós vamos falar sobre a reforma protestante, tá? Então, vamos falar a primeira coisa, a introdução diz assim: a reforma protestante surgiu do fervoroso anseio de testemunhar mais no viver da igreja, dos valores e crenças revelados nas Escrituras. Esse mesmo sentimento é observado em diferentes momentos ao longo da história da igreja, inclusive também nos nossos dias. Então, hoje nós estaremos vendo e entendendo esse trabalhar, esse mover, né, do movimento pentecostal. Então, nós vamos ter este privilégio nesse trimestre de entender, né, dessa renovação espiritual, destacando a presença importante do Espírito Santo, que foi o motivador que despertou nesses homens que nós vamos estar falando nessa manhã sobre essa lição, que foi essa realidade espiritual que ultrapassou barreiras do tempo, a qual nós vamos estar falando hoje. E qual foi a motivação e qual foi também o resultado do movimento pentecostal para que surgisse a reforma protestante. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses precursores. Quem foram essas pessoas? Então, vamos lá. Reforma protestante. Quem foram essas pessoas? O caminho da reforma protestante começou a ser pavimentado por um grupo de homens conhecidos pré-reformadores. Quem foram esses homens? Eles tiveram uma atuação bastante intensa quanto a contestar a religião dominante. Eles deram origem a alguns movimentos específicos contra as práticas e ensinamentos da igreja medieval, antes mesmo da reforma protestante começar em 1517. Isso que nós vamos entender, essas raízes, né? Quem foram essas pessoas que sacudiram a Europa no século XV e XVI. Então, a primeira pessoa que eu quero falar para nós nessa lição é de John Wycliffe. Não sei se a minha pronúncia está correta, tá? Mas vamos lá. Ele nasceu na Inglaterra. A data precisa do nascimento dele ainda nós não temos, mas o comentarista ele fala que é entre 1320 a 1328. Apesar dele ter nascido 200 anos antes da Reforma Protestante, ele é considerado a estrela da manhã da Reforma. E que me chamou a atenção, 200 anos antes da Reforma Protestante. Então, dá-nos a entender e compreender com clareza nessa lição, que o movimento protestante, o movimento que vinha observando, ou buscando corrigir, trazendo instrução à luz da Bíblia, através da inspiração do Espírito Santo, ela já vinha 200 anos antes da Reforma Protestante em si. Então, esse movimento ele já vinha de uma forma sendo trabalhada, e aí nós vemos que até chegar à Reforma, ou seja, que nós vamos falar daqui a pouco sobre Lutero. Mas aqui nós vemos aqui que este homem, ele era sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Hicksfield falou que considerava anormalidades do clero. Então, ele observando isso, essas anormalidades, ele como professor da universidade, como sacerdote, como padre, como frade, ele começou a entender e ensinar sobre o quê? Sobre as crendices, as relíquias, peregrinações, venerações de santos, além de se mostrar contrário ao purgatório, indulgências. Ele começou a falar sobre o celibato, as pretensões papais, desferindo pesados julgos ao clero. Então ele começou a desaprovar a atitude do Papa por causa da obsessão ao dinheiro, e ele chamou, os frades de adúlteros da palavra de Deus. Então, quando ele se levanta e ele começa a mostrar falhas, defeitos e erros a respeito do celibato, de pretensões,
que eles deferiam pesados julgamentos, ele mostrava que havia interesse pelo dinheiro, pelo poder, pela manipulação das pessoas, e isso incomodou muitas pessoas, porque ele estava desvendando algo que muitas pessoas teriam medo de falar. E tinham sim, por causa que eles seriam perseguidos, eles seriam pessoas que seriam perseguidos pela igreja, pelo Papa, pelas demais pessoas. Então, o posicionamento de John levaram a ser considerado um herege pelo concílio de Constância, que eles fizeram um concílio, que esse concílio ele foi de 1415 a 1418. Então, em sua posição de conflito com o Papa, fez que após a sua morte, então ele faleceu em 1384. Mas aí ele vendo esse conflito, ele apregoando, ele mostrando, esse relativo à situação e aos sacramentos, e houve esse desentendimento, porque ele estava mostrando esses erros, essas falhas. Então, em decorrência da sua morte, que foi uma decorrência de uma morte, ele morreu de derrame. E olha só que absurdo. O seu corpo foi desenterrado, e os seus ossos foram incinerados e jogados num rio, a pedido e ordem do Papa. Então nós vemos aqui que o posicionamento dele era considerado herege, e depois da morte dele, se já não bastasse ele ter morrido, o Papa manda pegar agora os restos mortais dele, né, fossem desenterrados, e os seus ossos fossem incinerados, e jogados num rio. Então, você começa a observar isso, você fala assim, mas por que tanta ira? Por que tanta raiva? Então, nós vemos que uma manifestação de ódio, de violência, de desrespeito para com ele mesmo depois de morto, e isso ficou escrito. Então, essa incorrência aconteceu no mesmo momento que de John Hus foi morto numa fogueira. Então, nós vemos aqui que havia uma perseguição por aqueles que quisessem falar, quisessem se posicionar contra o quê? Contra o purgatório, sobre indulgências, o celibato, as pretensões papais. E aí, quando eles falavam isso, eles começaram a ser perseguidos. Aí, se levanta um outro homem chamado John Hus, né, que nasceu em 1369, na Boêmia, onde hoje se é localizado a República Tcheca. E ele iniciou um movimento religioso também, baseado nas ideias de John Wycliffe, as quais acabaram influenciando outros reformadores no século XVI. Então, nós vemos aqui que continua um movimento, né, de reforma ou de pré-reforma protestante, porque esses homens eles estavam lutando por um reavivamento da fé e um retorno às Escrituras, não a liturgias, não a tratados, a peregrinações sobre purgatório, indulgências, celibatos e outras coisas mais que estavam acontecendo nesse cenário, que fugiam realmente das Escrituras. Ou seja, os seus sermões eram evidenciados a rejeição às proclamações papais, denunciando o quê? A simonia, a riqueza da igreja, denunciando a venda de indulgências, o nepotismo, a luxúria, né? E ele estava denunciando também a comunhão restrita ao corpo eclesiástico, não sendo oferecida aos demais cristãos, principalmente aos do povo. Então, isso daí leva a um levante, e ele começa a escrever. Ele começa a escrever livros, e nesses livros ele leva a Hus a compreensão, a melhora as propriedades da vida espiritual. E ele começa a fazer isso inspirado com a força do Espírito Santo, e ele também se torna um homem gigante na fé. E Hus começou a confiar cada vez mais nas Escrituras, e por isso ele passou a ser ridicularizado, ridicularizar o suposto poder dos sacerdotes de mandar alguém para o inferno. Olha a luta desse homem.
Ele se posiciona contra a igreja, ele se posiciona contra a luxúria, sobre a venda de indulgências, o nepotismo, e mostrando que esse corpo eclesiástico da época, dessas pessoas que estavam no controle da igreja, vinham contra a palavra, e ele se posiciona, e ele se posiciona também de uma forma que as pessoas, os sacerdotes das épocas, eles tinham poder de mandar alguém para o inferno. Então, essa manipulação, ele começa a combater essa manipulação, e ele começa a ser perseguido. Mesmo ele vivendo uma vida piedosa, no fervor do Espírito Santo, ele despertou a atenção dos líderes da igreja, que o viam como um anátema, ou seja, como um maldito. Assim eles proibiram, eles colocaram uma proibição. Assim ninguém podia ser batizado por ele, casado ou sepultado por ele. Então agora esse padre, este homem, esse sacerdote, ele já não podia mais executar suas funções, porque assim eles começaram a persegui-lo e começaram a pôr objeções que ele exercesse o chamado dele. Então a pregação dele, ele, na época, ele era chamado como pequeno ganso de Deus. E ele veio esse chamado era popular, porque ele foi um apelido, né? De admiradores, e ao mesmo tempo conquistou esse conhecimento, ele estava conquistando as pessoas estavam entendendo, né, explícito a iniquidade, a degradação e o excesso do nepotismo da igreja, uma vez que não foi ouvida, e uma vez que ele agora não é ouvido em sua defesa. E aí ele é levado para uma condição, condenado à morte, numa fogueira, preste atenção, numa fogueira, pelo tribunal do Santo Ofício. Então agora eles fazem um tribunal, julgam ele sem direito à defesa, levando ele como herege, e a condenação dele é o quê? Ele ia ser queimado em uma fogueira. Já pensou nisso? O primeiro nós vemos aqui, pelos pensamentos dele, depois que ele morre de um infarte, de um derrame, o seu corpo fosse desenterrado, os seus ossos foram incinerados e jogados num rio. Ok. Agora aqui nós vemos este outro homem que começa a ser perseguido, é feito um concílio, a oposição da igreja, ele é condenado à morte na fogueira, por um tribunal, né, do ofício, do Santo Ofício. E a condenação de Rus é a morte em 1414, explícita a sua iniquidade, degradação do exército, do nepotismo da igreja. E uma vez que não foi ouvido em sua defesa. E o interessante é que ele é condenado a ser morto nessa fogueira, que de acordo com algumas testemunhas, ele confiou sua alma a Deus e cantou um hino enquanto as chamas o envolviam. Ele cantou um hino enquanto as chamas o envolviam. E aí eu estava conversando com um dos professores sobre esse fato histórico, que é relatado, é escrito e é comprovado, porque havia testemunhas. Esses homens acabaram, eu posso usar essa expressão, homens de fé, heróis, porque eles se colocaram contra um sistema forte, instituído, que, na verdade, fugia totalmente das Escrituras, ou seja, do que Jesus ensinou. A realidade é essa, através dos seus hábitos, dos seus interesses, ou de imposições, de doutrinas de homens, de ensinamentos de homens, e que, na verdade, acabavam se enriquecendo, acabavam se favorecendo e menosprezando outros. E esses homens estavam pagando com a sua própria vida, por defender as Escrituras. As palavras de John Hus, antes de ser queimado vivo, foram: hoje vocês assarão um ganso, que era ele, magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar, e não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Essa palavra dele, que ele falou, que Hus fala, na verdade, nós podemos dizer que poderia ser uma profecia que ia se cumprir lá na frente, e que aconteceu. Então, em síntese, Hus levantou uma bandeira pela reforma da igreja, o que fez com que ele fosse condenado à morte por heresia. Entretanto, seu entusiasmo e sua lealdade a Deus moveram muitos cristãos ao longo dos séculos, e a sua mensagem, ela permanece a ressoar até o dia de hoje.
que nós estamos falando também hoje. Então essa mensagem ela é muito forte. Então para que eu pudesse haver esse movimento protestante, para que pudesse haver essa libertação das indulgências, dessa carga de degradação, o excesso do despotismo, do reconhecimento papal das pessoas que estavam ali, houve uma situação muito difícil a ser enfrentada, né? E aí nós vamos ver aqui que diante disso se levanta um outro homem chamado Girolamo Savonarola, e ele nasceu em 21 de setembro de 1452. A sua importante atuação como um dos pré-reformadores se deu na Itália, já em outro lugar, onde vivia numa família tradicional, onde Deus o levantaria contra os desmandos e devassidões promovidas pelo clero, que estava afastando a doutrina dos apóstolos, e inflamando pelo desejo de combater tudo aquilo que considerava imoral e não condizente com a fé cristã. E ele passou a se dedicar-se de uma maneira fervorosa à defesa das práticas que acreditava ser a única via para salvar as almas, as vidas, ou seja, a doutrina dos apóstolos. Agora este homem se levanta também, e ele nos seus sermões, ele atacava, né, os clérigos, devido à sua cisma, começou a ser prefigurado, e o Papa foi forçado a agir. Mesmo diante das ameaças, Savonarola continuou a pegar cada vez mais contra a igreja de Roma, recusando-se a obedecer às ordens recebidas, até ser excomungado em 12 de maio de 1997. E em 23 de maio de 1948, por ordem do Papa Alexandre VI, ele foi enforcado e teve seu corpo queimado em uma praça pública em Florença. Aí eu me pego a pensar, por que tanta violência? E aí nós vemos aqui que o Papa Alexandre VI manda enforcar ele teve seu corpo queimado em praça pública. E aí eu fico imaginando, e as pessoas que viam isso, na verdade, acabavam se intimidando com medo, né? Com medo, porque se esses homens que se levantam, é levado em praça pública, é enforcado e depois queimado, era uma forma de retaliação, dizendo assim, ó, se quem seguir esse movimento, se alguém apoiar esse movimento, vai acontecer a mesma coisa. Então as pessoas se viam oprimidas por essas pessoas que estavam diante da igreja, que era para ser o apoio, o conforto, a segurança, mas agiam com violência e explícita contra qualquer um que se falasse ou se levantasse contra ela. E veja só, do mesmo modo que, como um toque de sarcasmo, finalizava a carreira de um pregador literalmente abrasador. Mesmo tendo sido excomungado e morto, o seu testemunho não morreu. Ou seja, para reformar a igreja que vivia ele morreu por quê? Por um propósito, para reformar a igreja que vivia uma verdadeira apostasia. Este, portanto, foi o verdadeiro objetivo da reforma protestante. Então, para haver a reforma, antes de chegar em Martim Lutero, existiam homens que pagaram com a sua vida para mostrar a realidade, para desvendar o que estava oculto, né? E aí, assim, para libertar as pessoas mesmo, porque a salvação vem pela fé, e aqueles homens empunhavam assim, que eles tinham poder de mandar as pessoas para o inferno, e essa luta era o quê? Para libertar as pessoas da religiosidade, e ter a liberdade em Cristo. E aí, como eu comecei a ler isso aqui, quando eu comecei a preparar essa lição, eu fiquei extremamente comovido. Então, qual é a origem? A origem foi de perseguição, de lutas, de morte, de muita violência, promovida por aqueles que não poderiam fazer isso. Então, o grande reformador, ou seja, a reforma religiosa do século XVI, ela constituiu-se um divisor da igreja. Uma vez que a reforma protestante foi um dos reavivamentos espirituais mais relevantes da história.
Para alguns estudiosos, o movimento da Reforma Protestante refletiu o desejo da Igreja Ocidental de reiniciar o modelo do Novo Testamento. Na verdade, que é a realidade, foi o que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram e que devia ser regra da igreja. Essa é a regra, não de homens. Ou seja, reavaliando os temas éticos, a norma de crença, a composição da igreja. Na verdade, agora entenda, Lutero colocou em ação um ensinamento evidente em muitas pessoas, naquele momento, porque toda a Europa nascia grupos descontentes com as lideranças eclesiásticas da época, ansiando pelo quê? Por uma nova experiência pessoal com Deus, protestando contra essa espiritualidade clerical, ou seja, do clero, das pessoas que se achavam que estavam num alto nível de santidade. E aí eu paro aqui e penso, olha que interessante, protestando contra essa escassa espiritualidade clerical. Jesus lutou lá, quando Jesus veio, ele lutou, não, ele pregou e mostrou e revelou a atitude dos fariseus e escribas e sacerdotes e aqueles homens que se achavam, que estavam acima de todas as coisas, que era também protestando, mostrando que a espiritualidade deles era totalmente fora dos padrões do próprio Torá. Jesus lutou e mostrou e desvendou e desmascarou aqueles homens e pagou com a sua vida por causa disso. Aqui nós vemos esses homens nessa reforma protestante também passando, não comparando, logicamente que Jesus é o Filho de Deus, mas aqui esses homens para ter o impulso do que Jesus ensinou, também estavam pagando, sendo perseguidos, e as pessoas que estavam à sua volta estavam percebendo isto, que esse grupo, dessa espiritualidade clerical, ou seja, essas pessoas, eles partiam do princípio da violência para querer manter o seu posicionamento diante da sociedade. E aqui Lutero, nós vemos aqui que a partir da publicação das suas 95 teses, Lutero se dispõe publicamente com a igreja, evidenciando a obrigação de mudanças, condenando veemente a venda de indulgências. Você já pensou? Então você podia comprar lá os perdão dos seus pecados, você podia negociar lá as suas fraudes, então, mas você tinha que pagar em dinheiro. Então pagava as indulgências. A verdade é que esses problemas, eles se arrastaram por muito tempo. Eram necessárias transformações na igreja e na sociedade. O colapso da igreja católica era iminente, dando origem a um movimento ao retorno à fé cristã bíblica. Esse foi o movimento, a qual ficava conhecido como Reforma Protestante. Sendo assim, em 31 de outubro de 1517, o monge Agostinho Lutero estabeleceu as 95 teses, enviando reproduções dela para o arcebispo Adalberto de Mansins, e para o bispo Jerônimo de Brandeburg, em jurisdição em Heidelberg. E daí surgiu o protestantismo, com destaque 3 doutrinas principais. Veja qual: a justificação pela fé, que nós lemos em Romano, quando Lutero falou, porque nele se descobriu a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Bendito seja Deus. Então, a primeira dessa doutrina, a justificação pela fé, o sacerdócio universal e a infalibilidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é infalível. Ou seja, doutrina de fé, doutrina de guerra, de regra de fé, as Escrituras Sagradas. O Novo Testamento. Uau! Aí se começa agora a verdade. Daí surge o protestantismo, com destaque essas doutrinas cristãs. E aí nós vemos que começa a ter esse movimento, começa a ter essa abertura. E aí começa a se ter pessoas que agora queriam servir a Cristo, servir ao Evangelho, como base as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Não a liturgias, não a indulgências, não a
as situações criadas por homens. E aí cresce e nasce o movimento protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras, que era para ser desde o princípio. Desde o princípio. Então nós vemos aqui que agora não precisaria mais ter vendas, não precisaria mais ter terços, não precisaria ter mais situações de temporais, purgatório, não se falaria mais em purgatório. E aqui nós vemos que tudo começa a ter essa reforma. E diante dessa reforma, nós vemos que se levanta um outro homem depois de Lutero, chamado Ulrico Zwingli. Ele nasceu na Suíça em 1484, em uma pequena cidade de Indus. Em 1516, após conhecer o Novo Testamento, ele passou a pegar a palavra de Deus. Ele incendiou o coração dele. Ele era humanista, teólogo, sacerdote católico, e era um fervoroso patriota, fundador das igrejas reformadas em seu país. E aí nós vemos que uma das coisas que chamou a atenção, que durante a quaresma a igreja proibiu que as pessoas comessem carne. E Jurídico rejeitou a proibição, pois não tinha base nas Escrituras. Esse fato fez com que a reforma acontecesse na Suíça, em 1522, uma vez que Jurídico tinha uma forte liderança em Zurique. Então nós vemos aqui que ele tinha a mesma linha de pensamento que tinha Lutero, e principalmente porque os dois se recusavam à autoridade do Papa, reconhecendo a autoridade somente nas Escrituras. Então eles se voltaram sobre o movimento papal, por quê? Eles falaram assim, não, nós vamos apoiar o que está escrito nas Escrituras, vamos apoiar naquilo que é divino, que é inspirado, que é as palavras do Senhor. Depois deste movimento de Lutero, Zurídico, se levanta um outro chamado João Calvino. João Calvino nasceu em Nyon, em uma pequena cidade a 100 quilômetros de Paris, em 10 de julho de 1509. E ele era filho de um secretário, que o pai dele chamava Grande Calvin, e secretário, bispo e procurador da biblioteca da catedral. Graças às ligações do seu pai com o clero da pequena cidade, o menino teve uma excelente oportunidade educacional. Para Calvino, o domínio terreno era limitado, condicional e procedido de autoridade divina. Ele defendia a ideia de que Deus havia agraciado todas as pessoas com sabedoria, inteligência e aptidão para conhecer e compreender indistintivamente da sua fé e crença. E aí nós vemos que Calvino, influenciado por Guilherme de Frau, Calvino aderiu, entendeu as ideias protestantes, criando suas variantes mais conhecidas como o calvinismo. E diante disso, influenciou a Suíça em geral e em Genebra em particular. Calvino é considerado o pai da tradição protestante reformada, que engloba presbiterianos, congregacionais e uma parte dos batistas e parte dos anglicanos. João Calvino, que nasceu em 1909 e faleceu em 1564, foi um dos reformadores mais atuantes e admiráveis do movimento da reforma protestante do século XVI. Vítima da pregação, os protestantes na França. Calvino fugiu para Genebra, porque estava sendo perseguida, e faleceu em 1564, aos 55 anos de idade. Quando eu li isso daqui, eu falei, poxa vida, tão jovem, 55 anos. Mas esses homens que nós falamos agora, esses homens que nós estivemos aqui comentando, que foram os precursores da reforma, que foram pessoas que iniciaram, e foram ousados pela inspiração do Espírito Santo, foram inspirados por causa das escrituras que eles tinham na mão, eles entenderam e começaram a ler, e o Espírito Santo foi falando ao coração dele. Então o que eu tenho que aprender nessa manhã, como discípulos de Cristo, nós devemos ansiar, meus queridos, para receber mais o Senhor e aprender mais das escrituras, porque assim como esses homens, eles tiveram essa força, e eles foram as raízes do avivamento pentecostal, e hoje eles nos oferecem, através desses fundamentos, através dessa história que eles enfrentaram mesmo, foi uma luta, foi batalha, foi perseguição, foi morte, mas eles triunfaram para nos deixar um legado
né? Lutaram contra um sistema muito poderoso da época, para que pudesse ter um movimento que, na verdade, essa reforma protestante foi um reavivamento da fé, né? Um retorno às Escrituras, porque Paulo falou assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso o Evangelho, salvação para todo aquele que crê. Então, a reforma protestante, ela veio nos libertar de grandes fardos. Olha, irmãos, hoje nós estamos em 2025. Você já imagina, em 1517, já havia homens lutando contra uma situação que estava imperando, e pagaram caro por isso. Pagaram muito caro. E outras pessoas que a gente não, vamos dizer assim, os anônimos também, pessoas que não vamos seguir as Escrituras, não vamos seguir aquilo que os apóstolos falaram, essas pessoas também foram perseguidas, mas esses homens que nós falamos aqui foram os que se destacaram, mas outras passaram por várias lutas também, dificuldades. Então hoje, eu e você, nós temos o privilégio, né, de viver essas implicações da reforma, como essas mudanças sociais, culturais e econômicas que se deu lá na Europa, que acabaram chegando aqui, e nós vemos assim que muitas pessoas, ou seja, elas foram instrumentos na mão de Deus durante a Reforma Protestante. Foi Martinho Lutero, esse Eurico, João Calvino, essas pessoas, eles foram instrumentos de Deus para essa libertação, para que hoje nós tenhamos essa liberdade. E a conclusão diz assim: devemos permanecer vigilantes em oração, para não nos afastarmos das Escrituras, da suficiente graça de Deus e da fé. Nossa pregação deve ser cristocêntrica. Cristo é o pilar das pregações, é o pilar do Evangelho. Plenamente conscientes de que dependemos do Espírito Santo, isso é a nossa realidade espiritual, para cumprir essa missão que recebemos de Jesus Cristo. O ID está aí, é para nós pregarmos, mas pregarmos uma mensagem cristocêntrica, o Evangelho da salvação, e o justo viverá da fé. Todo aquele que crê será salvo. Aleluia. Crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, crer nas Escrituras, ter fé, aguardar a volta de Jesus Cristo. Esse é o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Bendito seja Deus. Essa é a nossa lição de hoje. Eu termino aqui agradecendo a você por esse tempo que você nos acompanhou. Compartilhe esta lição com seus familiares, com seus amigos. Se você não sabia dessa história, hoje você sabe mais um pouco da origem, né, do protestante, o que acontecia na época, qual foi a motivação, né? Então isso é muito bom para mim, é muito bom para você, esse aprendizado nós vamos levar para a vida, né? E se alguém perguntar, não, houve um movimento sim, porque estava tendo divergências, estava tendo engano, estava tendo manipulação, e Deus levantou homens para ser os libertadores, trazendo a palavra de reavivamento da fé, da esperança e do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Olha, quero te convidar, nós estamos aqui na cidade de Santo André, São Paulo. Nós estamos no Jardim Alvorada, na rua Dracena 202. Vem nos fazer uma visita. De domingo nós temos culto às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde. Vem aqui nos conhecer, você é o nosso convidado. Que Deus os abençoe, que o Senhor vos guarde. E nós estaremos aqui na próxima lição, se assim Deus permitir. Um beijo no coração de cada um. Eu estou muito alegre nessa manhã por essa lição, porque a chama do Espírito continua a incendiar o mundo, incendiar o meu coração e o seu. Um beijo. Que Deus os abençoe.